manhã. Senhor, eis aqui a tua igreja, a tua noiva, a tua esposa, Senhor. E eu quero declarar no nome poderoso de Jesus um tempo de entrega totalmente ao Senhor. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus um tempo de entrega totalmente ao Senhor. Totalmente ao Senhor. Totalmente ao Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, comece a nos pegar, a nos consumir por dentro, Pai. Que o teu mover comece a nos consumir por dentro, Jesus. Que seja de dentro para fora, Pai. De dentro para fora, Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Coração entregue ao Senhor? Sim. Glória a Jesus. Irmãos, existe um texto na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 27, não precisa de abrir. E esse texto, ele conta a história de 5 mulheres, que elas mudaram a história daquele tempo. Porque naquele tempo as mulheres, elas não tinham direito à terra, elas não tinham muito direito. Hoje a mulher conquistou muita coisa, mas naquele tempo não. E essas 5 mulheres, elas eram 5 irmãs e ela não tinha irmãos. E o seu pai havia morto. E elas não tinham direito à terra, elas não tinham direito à heredade. E a palavra do Senhor fala que essas 5 mulheres, elas chegaram diante de Moisés, o então líder daquela época. E elas conseguiram conquistar um direito que elas não tinham. E tudo que está na palavra do Senhor, principalmente quando é nomes, se refere a um código. Código. A Bíblia, ela é um código, ela tem códigos, e nós temos que pedir ao Espírito Santo discernimento da palavra de Deus, para que nós possamos ser instruídos, para que nós possamos ser destravados e para que nós possamos utilizar a chave que Deus fala assim para Pedro: Pedro, não fosse carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu, o próprio Espírito que te revelou. Porquanto você entendeu o código, porque a revelação, ela vem, os códigos são revelados por meio do Espírito. Porquanto você entendeu os códigos, Pedro, eu vou te dar a chave da igreja, e todas as coisas que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Então nós temos que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem com códigos, e nós não podemos ter discernimento dela por meio de carne nem de sangue, somente por meio do Espírito. E a palavra de Deus fala que essas 5 mulheres, elas se chamavam Macla, Noa, Olga, Milca e Tirsa. Essas 5 mulheres, elas chegaram diante de Moisés e elas conquistaram, elas conseguiram algo que elas não tinham, que não eram para elas conseguirem, não eram para elas. E quando eu fui pesquisar o nome dessas 5 mulheres, a palavra, eu pesquisando o nome delas, eu entendi que Macla significa confiança. Eu entendi que Noa significa aquela que não se detém. Eu entendi que Olga significa aquela que não anda com os pés amarrados. Eu entendi que Milca significa autoridade. E eu entendi que Tirsa significa prazer de Deus. E sabe o que eu entendi? Eu entendi que para nós chegarmos em determinados lugares e conquistar coisas que ainda dizem, isso é impossível, isso não pode ser, nós precisamos ter esse código. Qual código? Nós precisamos chegar com confiança. Nós precisamos não nos deter, ou seja, não deu certo hoje, vou continuar, vou persistir. Não deu certo, vou continuar, vou persistir. Eu tenho que ter confiança e eu não posso me deter. Se você hoje veio buscar coisas impossíveis, se você hoje veio buscar coisas sobrenaturais, se você hoje veio ter uma experiência com o Espírito
Espírito Santo. Entenda algo, você precisa ter confiança, você precisa não se deter, e você precisa não ter os seus pezinhos amarrados. O que é pé amarrado? Você não precisa de um chão para você pisar. Você sabe que ainda que não tenha o chão, que ainda que não tenha lugar para você pisar, aonde você coloca as plantas dos seus pés, o Senhor te dá por herança. Você chegou, se você chegou, não tinha terra, mas agora vai ter. Você não anda com os pés amarrados. A quarta coisa, você precisa ter autoridade. Só existe um lugar onde nós temos a autoridade, onde é em Jesus Cristo. Não existe outro lugar. Fora de Jesus não existe autoridade. Por quê? Porque nós só podemos ir ao Pai por meio de Jesus. Não existe outra forma. Jesus falou: só podeis ir ao Pai se for por meio de mim. Se vocês não me conheceis, nada vocês podem fazer. Então a autoridade só é dada àquele que está em Jesus, aquele que se entrega a Jesus, aquele que ama Jesus, aquele que confessa o nome de Jesus. Só existe um lugar de autoridade para que eu consiga coisas sobrenaturais, coisas impossíveis. Eu preciso ter confiança, eu preciso não me deter. Não deu certo, eu continuo. O pastor colocou umas canetas aí ao lado, do lado do sobre dos dízimos. E essas canetas começaram a ser quebradas. E ele disse assim: eu não vou me deter. Sabe quando eu vou deixar de colocar caneta aqui? Mesmo que continue quebrando, quando não existir mais caneta na terra. Porque enquanto existir caneta na terra, eu vou continuar colocando caneta aqui. Porque eu estou fazendo isso não é para homem, eu estou fazendo isso é para o Senhor. Eu não paro, eu não me detenho, eu continuo e eu persisto. Não vai ser a circunstância que vai fazer eu parar. Assim que nós temos que ser. Nossos pés não podem estar amarrados. Como é pé amarrado? Eu não paro, eu não fico estacionado por causa de palavras. Eu vou adiante. Nós temos que ter autoridade em Jesus. E a coisa mais principal, que era o nome da última filha, que era a Tirsa. Nós precisamos ter prazer no Senhor. Deleite no Senhor. Irmãos, quando se fala de Jesus, o seu coração tem que acelerar, igual quando uma menina está apaixonada por um rapaz, um rapaz está apaixonado por uma moça. Quando fala de Jesus, você tem que ficar com aquele friozinho na barriga, porque você tem prazer nele, você tem deleite nele. E hoje eu quero falar de adoração. Sabe, segundo a palavra do Senhor, em 1 de Pedro, a Bíblia fala que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes por meio de Jesus. E quando eu estudo a palavra do Senhor, eu entendo que o sacerdote, ele ministra aos homens. Ele ministra aos homens o quê? Ele ministra aos homens poder. Ele ministra a Deus. Ele ministra a Deus o quê? Adoração. Você é um sacerdote de Deus. Você foi escolhido para governar como rei sobre todas as coisas. Você foi escolhido para governar como rei, igual disse em Apocalipse, que nós temos que governar sobre a terra. Somos reis sobre essa terra, reinar sobre a terra. Por quê? Porque nós temos que entender que sobre nós existe o domínio de todas as coisas, não de pessoas. De todas as coisas. Todas as coisas já estão preparadas para nós, já está lista. Mas mais que isso, nós não só somos reis, nós somos sacerdotes reais. E o sacerdote, ele ministra aos homens poder. Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Por quê? Porque ele ministra poder. Que poder é esse? Ele ministra poder de restauração. Ele ministra poder de cura. Ele ministra poder de multiplicação. Por meio do quê? Por meio das boas novas. Quando você fala de Jesus, você ministra poder a quem está te ouvindo.
E quando você ministra a Deus, você ministra adoração. Quando você fala com Deus, você ministra adoração. Irmãos, nós estamos nos esquecendo. Nós estamos querendo muito sermos sacerdotes, ministros de homens, e estamos esquecendo de ser sacerdotes, ministros de Deus. Nós estamos nos últimos dias ministrando muito mais aos homens do que a Deus. E é por isso que nós não chegamos nesse último lugar de conquista, que essas mulheres conseguiram coisas que não eram para o seu tempo e nem para elas. Por quê? Porque o último ingrediente é como fazer um bolo. Você pode fazer tudo certinho, mas se você não coloca o fermento, o bolo não vai ficar bom. Ou se você não coloca algum ingrediente, não vai ficar bom. Esses 5 ingredientes dessas 5 mulheres, determinando os nomes dela, é aquilo que faz com que você alcance o sobrenatural. E o último ingrediente é prazer em Deus. Não adianta você ter confiança, não adianta você não se deter, você ser sempre insistente. Não adianta você pisar firme, não adianta você crer em Jesus, ter autoridade, mas se por último você não tem prazer em Deus, vai faltar alguma coisa para sua massa. Ela não vai ser a mesma, vai faltar um saborzinho para sua massa. E existe uma história em Ezequiel, vamos lá. Para a gente não ficar só nas minhas palavras. Ezequiel 44. Eles vão entender, Jesus, vão. Não, estou em Gênesis. Ezequiel 44. A partir do verso 10, do versículo 10. Eu vou ler a história, depois eu vou explicar ela para vocês. Vamos ler do 10 até o 17. Amém? Amém. Glória a Jesus. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava desviado de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levaram sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do seu santuário nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles devorarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Porque lhes ministram diante dos seus ídolos, e servem a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantarei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim, mas me servirão no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu constituirei guardas de ordenança da casa, em todo o seu serviço, em tudo o que ele fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardam a ordenança de meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviarem de mim, se chegarem a mim para me servir, estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Amém? Amém. Escuta. Arão foi constituído na antiga aliança como o sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos. Vou dar uma explicada rápida, amém? Para nós podermos entender essa história. Arão foi constituído sumo sacerdote. Arão teve 4 filhos, no qual 2 deles morreram. Ficaram 2 filhos, Itamar e Eleazar. Eleazar, então, depois disso, ele teve mais outros filhos, que foram os filhos de Zadok e os filhos de Aimeleque. Essa foi a geração de sacerdotes da época de Davi. Os filhos de Aimeleque e os filhos de Zadok foram os 2 tipos de sacerdócio que tiveram nessa época, de sumos sacerdotes que tiveram nessa época.
O que passou? Os filhos, a Bíblia está falando em Ezequiel 44, que os filhos de Aimeleque, esses levitas, porque sacerdócio, a gente pensa assim, sacerdote é só, sacerdote é levita, sacerdote cuida das coisas do Senhor, sacerdote ministra as coisas de Deus. Você é um sacerdote. Pastora, mas eu sou um sacerdote, eu só sou um empresário. Você é um sacerdote dentro da sua empresa. Você representa o Senhor Jesus. Existiam então esses dois tipos de sacerdote. Mas os filhos de Aimeleque, que passou? Os filhos de Aimeleque, eles se extraviaram. E os filhos de Zadok, eles guardaram a aliança com Deus. Então o que passou? Deus vem sobre o profeta, e o profeta aqui dá uma sentença, dizendo: olha, os filhos de Aimeleque, porque aquilo que Deus dá, Ele nunca vai tirar. Entende algo? Deus, quando Ele te dá algo, é um presente, Ele não vai tirar de você. Quando Deus te der qualquer coisa, pode ter certeza, aquilo é para sempre, porque Deus é um Deus bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então o que acontece? Deus deu um sacerdócio para esse povo, mas esse povo não guardou a Deus, não guardou a aliança com Deus. Eu me acordo de dois tipos de sacerdócio: o sacerdócio de João Batista e sacerdócio de Jesus. De tal maneira que Jesus dá uma sentença para João, dizendo: João, o menor no meu reino vai ser maior do que você. Você era grande, mas agora o menor vai ser maior que você. Entende? Aimeleque então foi um sacerdote que não guardou ter prazer no Senhor, mas ele continuou ministrando a Deus. A Bíblia fala, eles vão ministrar, eles vão continuar na porta, eles vão continuar falando, eles vão continuar fazendo as coisas. Mas, escuta, os filhos de Zadok, a Bíblia fala no verso 15, mas o sacerdote de Levítico, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servir, estarão diante de mim, para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão a mim à mesa para me servir e guardarão a minha ordenância. Escuta, todo homem que vem dessa origem, homens que se deleitam no Senhor, são homens que não ministram só para homens, ele ministra para homens e ministra para papai. Irmãos, dentro de nós há que haver um anseio de não só ser cheio de Deus para ministrar cura, restauração, para chegar nos lugares e chutar a porta e falar: é chegado o reino do céu aqui, chegou um filho e uma filha de Deus aqui. Não só para isso, mas nós temos que ter algo tão grande dentro de nós, que se chama prazer em Deus, que nós vamos ministrar não só para homens, mas nós vamos ministrar para o Deus vivo. Nós vamos servir Ele na mesa. Ele vai estar sentado no trono e você vai estar com a toalha dizendo: papai, eu estou lavando seus pés, papai. Ele vai estar sentado e você vai estar falando: papai, está aqui, papai, o senhor quer pãozinho? Te amo. Lindo, cheiroso. Os filhos de Zadok são os filhos de Jesus Cristo. De quem você é filho? Você é filho de Jesus Cristo. Você veio da origem de Jesus Cristo. Você veio filho de Jesus Cristo. Mas nós não somos irmãos. Somos irmãos, mas você saiu da entranha de Jesus. Você precisa sair da entranha de Jesus. Você precisa ser gerado dentro do ventre de Cristo. Sair de dentro dele, porque se você sai de dentro dele, você faz como os filhos de Zadok, você guarda as ordenanças. É tempo difícil, é tempo ruim, você está louvando a Deus. Eu me acordo de Asaf quase foi para o lado do sacerdote de Aimeleque. Ele falou: papai, no Salmo, eu creio que 74, ele fala assim: papai, quando eu vi a prosperidade do ímpio, papai, quando eu vi que o ímpio prospera, estou parafraseando, quando eu vi que o ímpio prospera, quando eu vi que o ímpio, estou parafraseando, quando eu vi que o ímpio tem casa, quando eu vi que o ímpio tem carro, quando eu vi
Nós não vivemos para as coisas terrenas, nós vivemos para coisas eternas. Você é um ser eterno. Você precisa aprender a ministrar para papai. Ministrar para papai é muito bom. Irmãos, a Bíblia fala que esses sacerdotes, quando eles iam ministrar para papai, as roupas deles tinham que ser de linho. Sabe por quê? Eles não podiam suar. Porque é o trabalho que faz a gente suar. Mas quando a gente ministra para Deus, a gente não se cansa. Porque você pode ficar 4, 5, 6, 7 horas na presença dele, que você não soa, você não tem cansaço. Existe um deleite, um desfrute tão grande quando você está na presença dele. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu estou falando aqui para uma geração que saiu da entranha de Jesus Cristo. E eu estou dizendo algo. João Batista, os discípulos de João chegaram até Jesus. Imagina, ele viu lá a voz falando para Jesus: esse é o meu filho amado, em que o meu coração se compraz. Ele viu a pomba descendo sobre Jesus. Ele sabia que aquele era o Filho de Deus. Mas como ele se perdeu tanto, ele estava ministrando tanto para homens e pouco para Deus. Não ministra só para homem, ministra mais para Deus e pouco para homens. Às vezes você fala: mas eu queria tanto servir, fazer isso, fazer aquilo. Faça, sirva, queira isso, mas queira mais estar na presença do Senhor. Porque quando você está na presença do Senhor, você escolheu a boa parte. Marta estava afanada e preocupada, mas Maria era a adoradora que escolheu a boa parte. Então os discípulos de João, eles chegam e perguntam a Jesus: tu é o Cristo ou será que vai ter que vir outro? Eles não entenderam nada. Por quê? Porque eles estavam ministrando tanto a homens. Quando a gente ministra muito a homens, a gente se perde do propósito. Quando a gente está ministrando muito a homens, você vem para a igreja porque você está muito preocupado, e porque você sabe que Jesus é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre, e porque você sabe que aqui tem uma bênção, que aqui tem uma vitória diante da presença do Senhor. Quando a gente se une em oração, você sabe que existe um poder na oração, você sabe que isso é glorioso, é grandioso. Então você está tão assim, você quer aquilo, e isso não é ruim. Mas sabe que nós nos esquecemos que nós não somos um sacerdote que veio da origem de Ameleque. Nós somos os filhos de Zadok, aquele que serve a mesa para o rei. Você é um ministro do Senhor. Sabe que quando o Senhor me falou essa palavra, eu fiquei com vergonha. Pecado confessado, pecado perdoado, verdade? Amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei com vergonha. Eu falei: Senhor, eu estou dando mais tempo para as coisas do que para o Senhor. Porque às vezes a nossa madrugada é muito curta, porque a gente está com tanto sono, né? E aí eu falei: Senhor, eu quero servir a tua mesa hoje, papai. Pode sentar que eu quero servir o Senhor. O que o Senhor quer? Você já fez isso, irmão? Você já serviu a Jesus? Você já entrou no seu quarto, fechou a tua porta e serviu a Ele? É um tempo de voltar para a origem. A origem é essa. Porque antes de Jesus curar, antes de Jesus descer à sinagoga a ensinar, a Bíblia fala que ele se levantava bem cedinho, ele subia para o monte e ele ia servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele servia a papai. Ele servia ao Pai. Será que você já fez isso antes? Você fez isso antes de vir para o culto hoje? Você se viu ao grande eu sou? Porque hoje é dia de servir o grande eu sou. Aleluia! Deus te deu o Espírito Santo e Ele está dentro de você. Nessa palavra existe a chave para você crescer em todas as coisas. Mas saiba de uma coisa: a sua mente é bandida e os seus sentimentos também, e eles te roubam de Deus.
tira essa veste suada, cansada, trabalhada, e coloca uma veste nova de linho, e vai para a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Davi, ele não se envergonhou não, ele ficou com a roupa, como diz Mical, mostrando tudo. Porque ele estava diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus você flutua, você fica suave. Porque existe uma diferença daqueles que ministram para Deus e daqueles que ministram para homens. Qual é a diferença? Os que ministram para homens são homens que se cansam no meio do caminho. São homens que hoje querem servir a Deus e amanhã já não querem mais. Os que ministram para homens são homens que hoje estão firmes no Senhor e amanhã já está caindo. Mas os que ministram para o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Qual é a diferença? Sabe por quê? Eu entendi. Estou entendendo, Jesus. Eu entendi porque nós temos dificuldade de adorar. Nós temos dificuldade de perdoar. De adorar não. Nós temos dificuldade de louvar. Vou falar bem claro. Nós temos dificuldade de louvar. Eu me incluo. Nós temos dificuldade de perdoar. Nós temos dificuldade de acreditar. Nós temos dificuldade de multiplicar naquilo que é um ventre. Porque a profecia feminino, ela é um ventre que só você investir nela. Não tem como uma mulher fértil, você investe nela, vai ter filho, não tem jeito. Então nós temos dificuldade de investir na profecia, de pegar a profecia e colocá-la dentro do nosso útero e fazer com que ela se torne real. Sabe por quê? Porque nós estamos indo para o lado do sacerdócio que ministra para homens e estamos esquecendo de ministrar para Deus. Aonde estão os homens e as mulheres que todas as madrugadas vão para o quarto, fecha a sua porta e começa a dizer: papai lindo, papai maravilhoso, papai glorioso, papai como o Senhor é precioso. Onde estão os homens e as mulheres que levantam pela manhã e falam assim: eu te amo, Jesus, Deus grandão, Deus lindo, Deus maravilhoso. Onde estão os homens e as mulheres que estão todo o tempo: Deus é fiel, eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Deus. Sabe que nós estamos esquecendo de ministrar para Deus, e porque nós estamos esquecendo de ministrar para Deus, as coisas estão nos roubando. Sabe aquele homem que cortava os polegares dos reis? Eles pegavam os reis e cortavam os polegares dos reis. Eu já ministrei sobre isso uma vez aqui. Então a Bíblia fala que quem derrotou eles foi quem? Foi Simeão e Judá. Quem é Simeão e Judá? Deus te ouve e é o louvor. Só o louvor e Deus te ouve pode destruir aquele que está cortando a sua firmeza de segurar as coisas. Aquele que está cortando. O que é o polegar? Isso aqui, esse dedo aqui é o dedo da identidade. Você coloca lá, quando você não sabe assinar, você põe o seu dedão aqui. Por quê? Porque ele tem a digital da sua identidade. Aquele que tira a sua identidade. O que destrói esse principado? Só o louvor e você saber que Deus te ouve. Só o prazer em Deus. O que é adoração, pastora? Adoração é prazer em Deus. Os músicos podem estar tocando aqui, mas se eles não tiverem prazer no Senhor, eles não estão adorando. Não. Nós temos que entender algo. Nós precisamos ter no nosso momento antes de ministrar a Deus, para depois nós chegarmos diante dos homens e termos um lugar mais diferente nele. Um lugar que não vai só haver poder, mas vai haver milagres. Sobrenatural vai suceder. Essa ministração de hoje é um desperta. Fala para o irmão que está do teu lado: desperta, tu que dormes. Olha aí, desperta. Efésios capítulo 1, verso 3 disse assim: tranquilo que eu estou terminando. Hoje o culto vai ser bem rapidinho.
Por que eu estou numa saudade de voltar para Ele? Eu estou numa saudade de falar com Ele de novo. O diabo quer muitas vezes nos roubar dele, sabe? Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Zadok, que nós somos sacerdotes escolhidos para ministrar para Ele, primeiro para Ele. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A bênção da terra é difícil de correr, porque você tem que governar sobre ela. Mas a bênção do céu, Ele já nos abençoou com todas elas, e elas estão nos lugares celestiais. Irmão, se não der certo, não passa nada. Você tem um lugar diferente de qualquer outro. Um lugar do lado de papai. E esse lugar ninguém te tira de lá, ninguém te toma. Esse lugar é lindo e é precioso. Irmão, se tiver que voltar, irmão, não passa nada. Você é eterno. Você está em Jesus, e em Jesus você é abençoado. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Obrigado, Jesus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o consentimento de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmão, como que eu posso ser agradável no amado, irmão? Quando eu sirvo o papai, quando eu sirvo a mesa. Até a corda de Ruth. Ruth só encontrou redenção nele porque ela foi no pezinho de Boaz. Ela chegou de mansinho no pezinho de Boaz. Ela descobriu o pezinho dele de mansinho. Davi pecou, Davi errou, mas ele foi considerado o amado do papai. Por quê? Porque Davi, diante do seu pecado, ele rasgou as suas vestes, mesmo sendo rei, e se jogou no quarto e ficou 7 dias sem comer e sem beber, e só saiu de lá quando o papai deu a resposta. Moisés entregou a mulher dele para o homem ficar com ela, e só tirou de lá porque Deus falou assim: não, meu filho, tem que tirar. Deu até dote. Tem essa história na Bíblia. Mas ele foi o homem que Deus deu os mandamentos para ele. Por que será? Porque ele falava com Deus face a face e se deleitava. Quando Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés não fez como o povo. Moisés, fala você conosco, Moisés, porque Deus dá muito temor à voz dele. Não, Moisés queria ficar mais e mais perto de Deus, de tal maneira que o povo não esperou ele descer. E Arão, o irmão dele, fez o povo fazer um bezerro de ouro. Homens que amavam. E o que não falar, não de João Batista, mas de João, o discípulo amado. Aquele que ficava deitado no peito de papai. Aquele que ficava deitado no coração de Jesus Cristo assim. E sabe o que? Todos morreram, mas João ficou. Porque quem deita no peito de Jesus escreve Apocalipse, o livro da revelação. Só
Só quem é os segredos do Senhor são para os íntimos. Os segredos do céu são para os íntimos. Você quer que Deus te leve num lugar que você nunca foi? Pega na mão dele. Deixa de ficar aí amarrado nessas coisas e pega na mão de Jesus. Segura na mão de Deus e vai. Você quer viver coisas que nenhum outro viveu? Ouça a voz de comando do mestre falando assim, ó: se é o Senhor aí mesmo que está aí nesse lugar, manda que eu venha, que eu vou. Aí Jesus olha para ele e fala assim, olhando no olho dele: vem, pode vir, porque sou eu. E aí ele caminha sobre as águas. Mas aí quando a gente deixa de ministrar para ele, deixa de olhar para ele, o que a gente faz? A gente afunda. Sabe por que às vezes nós estamos nos afundando? É porque a gente está deixando de olhar para os olhos dele. E nos olhos dele tem um fogo, e um fogo consumidor. E esse fogo não é um fogo de maldade. Esse fogo não é um fogo que vai queimar você como o fogo da fogueira de bárbaros. Esse fogo não é fogo de fogueira de bárbaros. Esse fogo é um fogo de amor. Tanto é que quando a profecia é dada para Judá, que de Judá vinha o cachorrinho de leão, a Bíblia fala que os olhos dele eram vermelhos, era da cor da terra, porque a terra era como uma coloração vermelha. Ele estava dizendo, nos olhos dele é como vinho, tem alegria nos olhos dele. Nos olhos de Jesus tem alegria. Você está triste? Olha para Jesus. Você sabe por que Jesus te trouxe a essa nação? Para você se tornar íntimo dele. Você sabe por que Jesus te trouxe para essa nação? Para você aprender a orar e a falar com ele. Você sabe por que às vezes Jesus te aperta e faz você passar processo? É porque quando você passa processo, você vai e dobra o seu joelho e fala com ele. E ele fica feliz quando você dobra o seu joelho para falar com ele. Então não espera passar processo não. Ora todo dia antes que o processo venha. Porque quando o processo vir, você já vai ter crédito com ele. Sexta-feira, Kátia ministrou aqui. E ela ministrou sobre as armaduras de Efésios 6. E eu achei muito interessante que ela disse assim que sobre o sobretudo que cobre o peito, numa das armaduras, e ele cobre justamente o coração. E ela disse assim, por quê? Porque no nosso coração manda a vida. E algo interessante ela falou, por quê? Porque a preocupação vem, a gente tem um anseio pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Mas quando a gente está revestido com essa armadura, esse anseio, ele não chega no nosso coração. Amém. Quando a gente está apertado com a verdade e colocado a justiça... E eu aprendi algo, que verdade e justiça sempre vão andar junto. Não tem como você praticar justiça se você não tem verdade. Por isso que nos escudos fala verdade e justiça. Então, meu irmão, existe um lugar onde você pode todos os dias se alegrar. Amém. Existe um lugar onde você pode sair todos os dias feliz daquele lugar. Esse lugar se chama ministrar para Deus, ministrar para o Pai, todos os dias. Como é que eu faço isso, pastora? Começa a ter hábito. Faz um voto, uma campanha. A gente faz tanto voto e tanta campanha de tantas coisas. Então faz um voto e uma campanha.
montanha, porque você vai todos os dias até o final da sua vida. Todos os dias você vai dedicar um tempo de oração. Então, se você começar a orar, porque homens de Deus e mulheres de Deus que ora, é homem de Deus e mulher de Deus que é firme na rocha. Homem de Deus e mulher de Deus que ministra para Deus, são homens diferentes, homens que estão enfermos, mas estão como se tivesse curado, enfermo fisicamente, mas por dentro eles estão curados, eles estão felizes. Amém. Eu vou terminar. Obrigado, Jesus. Feche teus olhos aí no teu lugar mesmo. Jesus precisa hoje fazer uma cirurgia dentro de você. É uma cirurgia. Uma cirurgia para se entregar a Ele totalmente, de corpo, alma e espírito. Eu não estou falando aqui hoje para descrente, não. Eu nem fiz a apresentação hoje dos visitantes, porque eu estou falando aqui e olho no olho de cada um. E todo mundo aqui conhece Jesus. Todo mundo que está sentado hoje aqui conhece Jesus. Já provou alguma coisinha assim dele. Mas sabe que as provas, as dificuldades, as circunstâncias têm feito com que você esteja mais preocupado em ministrar para homens do que para ele. E você tem se afastado cada dia mais da presença dele. Cada dia mais você tem se afastado de ter prazer nele. E o Senhor falou assim: filha, fale hoje para minha igreja que eu tô com saudade dos homens que oram. Fale hoje para minha igreja que eu tô com saudade dos homens que me buscam de verdade, dos homens que falam Jesus lindo, Jesus maravilhoso, Jesus grandioso, Jesus o Senhor é fiel, Jesus, 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 Jesus. Eu tô com saudade do homem e da mulher que fala glória, 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 glória. Eu tô com saudade do homem e da mulher que fala santo, 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 santo. Eu tô com saudade de você. Não deixa que as coisas te roubem desse lugar. Não vai pro lado de João Batista, não. Porque se você for pro lado do sacerdócio dele, você vai até chegar a duvidar que ele é o Messias. Porque hoje tem tantas... Pode acender a luz, meu filho. Pode acender. Hoje tem tantas teologias. Teologias não, informações. Teologias também. Hoje nós temos tanto conhecimento, tanta informação, que chega um ponto que a gente já chega até a duvidar. Se a gente não está nesse lugar de ministrar para Deus, a gente chega até a duvidar que Jesus Cristo é o Messias. Mesmo a gente tendo vivido experiências sobrenaturais com Ele, a gente chega um tempo de incerteza. Por quê? Porque a gente não está mais na presença dEle. A gente não está tendo mais prazer nele. Qual é o segredo de ser um homem e uma mulher de Deus? Ministrar para Ele, servir Ele, dar pãozinho para Ele,
Fazer o que Ezequiel 44 fala: os filhos de Zadok, eles vão servir a mim. Os filhos de Zadok, eles vão pegar e vão dar pãozinho para mim. Eles vão tirar a mesa para mim. Eles vão colocar a toalha na mesa para mim. Vai ser eles que vai pegar a toalha e vai colocar na mesa. E quando vir os aleijados, os coxos, aqueles que têm defeito, a toalha vai tampar toda a imperfeição dele. Os filhos de Zadok, aqueles que ministram para mim, vão ser aqueles que não vão estar descansados nunca, porque eles não podem suar, porque a roupa dele é de linho. Irmãos, às vezes eu ligo no Brasil e falo assim: mãe, minha mãe é pastora no Brasil. E às vezes eu ligo no Brasil e falo assim: mãe, ora aí por mim, mãe, me ajuda em oração. Às vezes, né, tá difícil, né? E a gente precisa pedir para os intercessores. Minha mãe é uma intercessora da minha vida. E eu ligo para ela: mãe, ora aí para mim. Não, minha filha, pode ficar tranquila, já. E às vezes eu penso: meu Deus, essa mulher não reclama. Meu Deus. Aí ela veio ficar na minha casa 1 mês. Não, 3 meses ela ficou. 1 mês pra mim e 3 pro meu marido. Não, ela é uma benção. Aí ela veio ficar na nossa casa. E aí ele falou assim: a sua mãe tá fazendo isso pra chamar a atenção nossa, né? Eu falei: não, eu conheço ela é assim. Ela ficava de joelho 3, 4, 5 horas às vezes. De joelho. E minha mãe é bem mais catedral que eu, sabe? E aí passou 1 mês e ela naquela... Todos os dias, de madrugada, todos os dias, ela levantava e às vezes a gente levantava e ela estava ali. E às vezes a gente ia orar com ela. Um dia meu esposo foi orar com ela e ele falou: olha, para pegar o pique da sua mãe é difícil. E aí eu falei: mãe, como é que é isso? Aí minha mãe falou assim: filha, eu não tenho muito estudo, eu não tive condição de estudar, minha mãe não... Ela tem pouco estudo, mas ela é uma grande mulher de Deus. Mas quando ministraram para mim que se eu fechar a porta do meu quarto e falar com o papai, eu já tenho tudo já. Então, desde então, eu comecei a fechar a porta do meu quarto e coisas começaram a suceder. Mas o mais interessante é que quando eu comecei a tomar esse hábito de todos os dias entrar na oração, todos os dias ministrar para Ele, eu já me esqueci das horas. As horas já não passam mais para mim. Você pode pedir para Deus hoje te levantar nessa geração como um homem e uma mulher que passa horas falando com Deus. Você não vai precisar ter estudo. Você não vai precisar ter cursos. Você não vai precisar de muita coisa, não. Porque você não vai vir na Bíblia estudar uma palavra. Ele vai falar e você vai na Bíblia. Quando você for falar com a pessoa, antes de você falar com ela, ele já vai te trazer ela exatamente. E quando você não vai ter nenhuma surpresa. Ministros de Deus nessa manhã. Ministros
templos de Deus, do Deus vivo, do Deus real. É tempo de voltar a quebrar o vaso de perfume nos pés dele. É tempo de falar: te amo, Jesus. Porque Jesus fala em Amós que ele ia restabelecer a tenda caída de Davi. E a tenda de Davi foi uma tenda que ele dividiu em turnos. E era 24 horas adoração diante de Deus. Era 24 horas homens adorando a Deus e falando: Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Acabava aquele turno, entrava outro: Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Os obreiros que estão aí atrás, os que estão aqui na frente, os pastores, vocês, esse momento da palavra é o momento de você estar aí falando assim: Jesus lindo, Jesus maravilhoso, oh glória, aleluia, oh Jesus precioso, oh Jesus bondoso, oh Jesus cheio de... E sabe que todas as vezes que você faz isso, o Senhor, ele entra na sua vida de uma maneira, e quando Jesus entra, tudo muda. E eu quero te falar uma coisa: Jesus, quando ele entra na tua vida, Jesus, quando ele entra na tua vida, as coisas já não funcionam como você planifica, as coisas já não é como você pensa, porque os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e nem os seus caminhos são os caminhos do Senhor. Escuta, quando Jesus entrar na sua vida, existem coisas que você não vai entender, mas é Ele que vai fazer. Eu quero dizer uma coisa: o processo pode estar sendo até estreito, mas se você aguentar esse processo, Jesus nunca pisa em ninguém. Porque quando a gente pega uma nota de dinheiro, a gente amassa ela, a gente pisa nela e ela continua igual, porque é dinheiro. Mas você é a oliva do Senhor, e Jesus te põe no processo para te apertar, para te espremer, para tirar uma coisa chamada azeite da tua vida, unção da tua vida. Por quê? Porque você deixa de ministrar para homens e passa a ministrar para Deus. Tempo de ministrar para Deus, diz o Senhor nessa casa. Tempo de estar sozinho com Ele, Amanda. É tempo desse ministério de louvor gastar mais tempo adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, do que preocupado com o que está acontecendo aqui fora. É tempo da gente se voltar mais para Ele. É tempo dos obreiros gastar mais tempo no quarto fechado falando com Deus, do que se o café tá bom ou tá ruim. É tempo de nós, pastores, gastar mais tempo na presença de Deus. O pastor falou de serviço, o pastor falou: esse tempo foi um tempo de serviço, foi um tempo de justiça, de graça, de glória. Ele teve falado palavras assim, mas assim diz o Espírito: esse é o tempo do secreto, esse é o tempo de entrar diante dele e falar: Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Esse é o tempo que Jesus quer pegar crente por dentro, quebrar, remoer e trazer para fora aquilo que é glorioso e maravilhoso. Esse é o tempo. Eu sei que vocês têm buscado, eu sei que tem muita gente falando: pastora, me ajuda, faz discipulado comigo, faz isso comigo, faz aquilo comigo. Eu quero te dizer uma coisa: não existe discipulado maior do que servir a mesa do Senhor. Não existe discipulado maior do que ir para o quarto, fechar a tua porta, colocar o teu joelho no chão, colocar a boca no pó. Sabe por quê? Porque os árabes estão fazendo isso. Os árabes estão fazendo isso para lá, e nós temos o Deus Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor. E eu vou terminar com esse salmo, Salmo 100 e algo, não sei, salmo aí, no Salmo 147. Você tem um Deus maravilhoso. Você tem o grande eu sou sobre toda a sua vida, sobre a tua casa. Você tem um Deus poderoso. Deus, em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. A prova não pode ser maior que Ele. Mas sabe que? Tempo do secreto, tempo de entrar para dentro em Deus. Não é para dentro da caverna, não. É em Deus. Não é tempo de entrar na caverna, não. Tempo do secreto não é tempo de caverna, porque todo homem que entra em Deus, ele não pode ficar parado. Jesus, quando ele ia para o secreto, quando ele subia para o monte, ele tinha que descer, e quando ele descia, todos os enfermos eram curados, todos os endemoniados eram libertos, toda aquela família era restaurada, porque ele falava com Deus: quando Lázaro está morto,
Jesus já tinha ido pro secreto com o papai. Então ele chega, ele não faz aquela oração. Ele não começa a falar não, ele fala assim: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, Pai. E Pai, faça isso para que eles creiam, Pai. Lázaro, sai para fora. Ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele tinha secreto. Louvai ao Senhor, Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congregos dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-se às feridas. Quanto o número das estrelas, chamando-as todas por seu nome. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a capa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que para a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos do corvo quando clama. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louvam, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoou teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos, e da flor de farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá neve como a lã e esparge a geada como a cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Eu declaro isso no nome de Jesus. Aonde existe frio, aonde existe geada na tua vida, o Senhor nessa manhã manda a sua palavra. Ele manda a sua palavra e Ele o faz derreter. Ele sopra o vento e corre as águas. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos, o seu juízo a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto a seu juízo nenhum conhece. E ele termina esse salmo dizendo: louvai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Continua sonhando, continua desejando, continua lutando pelas coisas, porque você foi feito para isso. E o Senhor vai te cobrar, porque você é rei. Você foi feito para governar. Você foi feito para chegar numa nação, para semear nela e para colher a 100 por 1. Você foi feito para governar sobre as coisas. Você foi feito para chegar no lugar e não ficar com a cabeça baixada, porque rei não fica com a cabeça baixada. Você foi feito para chegar no lugar e andar todo o tempo com a cabeça erguida. Mas não te esqueça, não se vá para a banda dos sacerdotes de Aimeleque, aqueles que ministram só para homens, aquele que vem para o culto e fala: eu sou cristão, aquele que vem para o culto e adora a Deus, mas de uma forma assim: será que o irmão está tirando a foto bem? Será que está tudo bem? Ai, quantos likes eu tenho na minha rede social? Não, seja aquele sacerdote de Zadok que não está preocupado se o irmão está vendo como você está rodando no manto, girando no manto, saltando no manto. O sacerdote de Zadok, ele estava todo o tempo adorando a Deus, ministrando para Deus. E quando Jesus chegava chegando, ele não estava nem aí se ele mexia, se ele tremia as mãos, se ele mexia a cabeça. Eles não estavam nem preocupados com isso, porque ele louvava a Deus. Ele não louvava os homens, ele louvava a Deus.
usar vocês de uma forma sobrenatural. Deus já tem promessa desde lá, do passado. E Deus vai usar vocês de uma forma sobrenatural. Só que ministra para Ele. Ministra para Ele. Todos os dias ministra para Ele. Ó, Deus quer te dar uma unção diferente. Mas ministra para Ele. Levanta as madrugadas e fala com Ele. Fala com Ele. Os teus planos não são os planos do Senhor. Porque Deus tem planos muito maior para teu respeito. Sabe por que é tão difícil, filha? Sabe por que é tão difícil, filho? É porque Jesus colocou um anzol na boca de vocês. E todo dia Ele vai trazendo vocês para Ele. Todo dia. Todo dia. Todo dia Ele vai trazendo. Quero convidar vocês para ficar de pé.